Primeiro Crônicas, capítulo 18. Diz assim: Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, que se tornaram servos de Davi e lhe pagavam um tributo. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Ramate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, Davi tomou grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia trazido de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abisai, filho de Zeruia, matou 18 edomitas no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo o Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadoque, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Saúza era o escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Capítulo 19. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: Serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: O Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens.
Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Anum e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Maaca e de Zobá. Contrataram 32.000 carros de guerra, bem como o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiram, também eles fugiram de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo o Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isto, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios. E matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. E da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados.
Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Vamos a Oséias. Oséias, capítulo 11. Oséias 11 diz assim: Quando Israel era menino, eu os amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo como passarinhos, virão do Egito. E como pombas, os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao Santo. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.